O capítulo 3 do livro O Cristianismo através dos Séculos, de Erling Cairns, ele fala sobre a fundação da igreja em Jerusalém. Até mesmo os discípulos compreenderam mal a natureza espiritual da missão de Cristo, por quererem saber após sua ressurreição quem restauraria o reino messiânico. Atos 1,16. Cristo deu prioridade à proclamação aos judeus. A igreja foi primeiramente judia e existiu dentro do judaísmo. O desenvolvimento do cristianismo e sua chegada à Antioquia é descrito por Lucas nos primeiros 12 capítulos do livro Atos dos Apóstolos. Quanto à fundação da igreja, do ano 30 a aproximadamente 44, a igreja em Jerusalém manteve uma posição de liderança na comunidade cristã primitiva. Lá, foi pelo menos um período mais ou menos de 15 anos. Pedro aproveitou a oportunidade para proferir o primeiro e possível mais fecundo sermão já pregado e proclamar a messianidade de Cristo e a graça salvadora. A gente vai observar, obviamente, no capítulo 6 de Atos, que muitos judeus helenistas da dispersão e que estavam em Jerusalém para celebrar as grandes festas relacionadas com a Páscoa e o Pentecoste, estavam, de certa forma, se aproximando da igreja nascente. Eles são mencionados ali. Nem mesmo os sacerdotes ficaram imunes ao contágio da nova fé. Capítulo 6, versículo 7, fala que muitos sacerdotes, eles estavam entre os membros da igreja primitiva. Talvez alguns deles tivessem visto a abertura do grande véu no templo, quem sabe, logo após a morte de Cristo. E isto, junto com a pregação dos apóstolos, levou-os a se comprometerem com Cristo. O cristianismo representava uma ameaça e suas prerrogativas como intérpretes e sacerdotes da lei. Por exemplo, a gente verifica que havia uma estrutura, havia um esquema, quando eu falo aqui, eu falo de conteúdo, né? Havia uma ideia sobre Deus, havia uma ideia sobre religião, havia uma ideia sobre povo de Deus, e o cristianismo faz uma releitura, inclusive, dos textos veterotestamentários que eram os fundamentos da religião judaica. E nesse caso, quando os cristãos surgem, eles surgem como uma seita do judaísmo, um ramo, uma ramificação do judaísmo, e nisso eles vão começando a ter conflito. E tanto que a própria igreja gentílica acaba tendo problemas com a igreja judaica, só para ter mais ou menos uma ideia da força do judaísmo, inclusive entre os cristãos judeus, certo? E nesse caso, a gente percebe que há uma perseguição, certo? A gente vê que lá na frente tem a morte de Tiago, prisão de Pedro, mas antes disso, a gente tem uma situação em que Estevão, o primeiro mártir, ele é morto, certo? A gente verifica que ele foi um dos mais destacados dos 7 homens escolhidos para administrar os fundos de caridade da igreja em Jerusalém, para suprir, né, o trabalho social da igreja, digamos assim. A gente vai observar que nessa caminhada houve toda uma pressão, houve toda uma série de... Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai entrando no cenário da igreja a partir da morte de Estevão, certo? E o que acontece? Depois de Atos 1:8, porque havia uma ordem que era para eles serem testemunhas, mas muitos não atenderam. Então veio Atos 8:1, o pessoal se dispersou e saiu por todas as partes do mundo. E a igreja nascente, ela não era uma igreja perfeita. Nem todo convertido ao cristianismo tinha um coração puro, como é o caso de Ananias e Safira. Então, a gente, por exemplo, vai ver que a respeito daquele contexto ali, a gente verifica que havia um problema com cobiça. E a gente vê uma disciplina séria, por quê? Porque eles não deram tudo, mas queriam aparentar que estavam dando tudo.
Quando a gente toca nesse assunto no livro dele, o Cairns ele narra o seguinte: o relato da aplicação da disciplina sobre este casal culpado suscita o problema se a igreja em Jerusalém praticou ou não o comunismo. Um jovem comunista se empenhou muito para demonstrar a este autor, ou seja, o Erling Cairns, que os cristãos praticavam o comunismo. Realmente as passagens como Atos 2, versículos 44 a 45 e Atos 4, 32 parecem sugerir a prática de um tipo utópico de socialismo, baseado no princípio máximo do socialismo, entre aspas, a cada um segundo a sua capacidade, de acordo com a sua necessidade. Deve-se notar, todavia, em primeiro lugar, que esta era uma forma temporária, possivelmente concebida para satisfazer as necessidades de muitos de Jerusalém, que estavam ansiosos por doutrina na nova fé, antes de se voltarem para suas casas. O fato que tudo era feito voluntariamente é importante. Pedro afirmou claramente em Atos 5, versículos 3 e 4, que Ananias e Safira tinham liberdade para reter ou vender sua propriedade. O ter tudo em comum era uma decisão de caráter fundamentalmente livre. A Bíblia não pode ser usada como escritura autoritativa para o capitalismo estatal. Aí, palavra do Erling Cairns fazendo uma crítica a partir da sua obra aqui de história eclesiástica. Se você concorda ou discorda dele, vamos seguindo, certo? Então a gente vai observar que o cristianismo primitivo promoveu uma grande mudança social em certas regiões. Os apóstolos ficaram completamente livres para o exercício de sua liderança espiritual com aquele momento em que os 7 são instituídos para fazer o trabalho social, certo? A gente observa que a necessidade, devido ao rápido crescimento e possivelmente à imitação das práticas da sinagoga judaica, lembra? Levou à multiplicação de ofícios e oficiais bem cedo na história da igreja. Algum tempo depois, os presbíteros ou anciãos passaram a integrar o corpo de oficiais, finalmente formado de apóstolos, presbíteros e diáconos, que dividiam a responsabilidade de liderar a igreja em Jerusalém. Então começa com os apóstolos, depois a gente tem os diáconos, e aí a gente aproveita como é que eu posso dizer, o ofício de ancião da sinagoga e pega isso emprestado metodologicamente para usar na igreja nascente. Seguindo, Pedro apelou aos profetas do Velho Testamento que haviam pré-anunciado o Messias sofredor. Ele propôs então que Cristo era este Messias, porque ele tinha sido levantado dentre os mortos por Deus. Logo, ele era capaz de trazer a salvação para aqueles que o aceitassem pela fé. Os principais argumentos destes primeiros sermões estão em Atos 17, versículos 2 e 3. A necessidade da morte de Cristo pelo pecado foi também predita pelos profetas, e a ressurreição de Cristo era a prova de que ele era o Messias, que salvaria os homens. Paulo também bateu nesta mesma tecla, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. O Cristo crucificado e ressurreto era o conteúdo de sua pregação tanto a judeus como a gentios. João 5, versículos 22, versículos 27, Atos 10, 42 e Atos 17, 31. A decisão tomada no concílio em Jerusalém de que gentios não eram obrigados a obedecer à lei abriu caminho para a emancipação espiritual das igrejas gentílicas do controle judaico. Então, durante o cerco em Jerusalém, no ano de 70, por Tito, os membros da igreja foram forçados a fugir para Pela, do outro lado do Jordão. Depois da destruição do templo e da fuga da igreja judaica, Jerusalém deixou de ser vista como o centro do cristianismo. A liderança espiritual da igreja cristã se centralizou então em outras cidades, especialmente em Antioquia. Isto evitou o perigo de que o cristianismo jamais se libertasse dos quadros do judaísmo. Então a gente vê que a igreja ela começa em Jerusalém e depois a coisa vai espalhando, inclusive pela Palestina. A gente vai observar que o interesse nas atividades da igreja em Jerusalém
ocupa a atenção dos leitores da história da igreja primitiva que Lucas relata nos primeiros 7 capítulos. O centro de interesse amplia-se para incluir a Judéia e a Samaria, nos capítulos de 8 a 12. O cristianismo foi levado aos povos de outras raças. O verdadeiro cristianismo sempre tem sido de orientação missionária. Tanto que é que a orientação de Jesus era que os cristãos fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. E os cristãos ficaram ali retidos em Jerusalém. Vem perseguição, opa, a coisa já vai para a Judéia, já vai para Samaria e com o apóstolo Paulo para os confins da terra. A visita de Filipe a Samaria, Atos 8, versículo 5 a 25, levou o evangelho a um povo que não era de sangue judeu puro. Os samaritanos, por exemplo, eram os descendentes daquelas 10 tribos que não foram levadas para a Síria depois da queda de Samaria e dos colonos que os assírios trouxeram de outras partes do seu império em 721 a.C. Os judeus e os samaritanos fizeram-se inimigos ferrenhos desde então, porque os judeus viam que o culto dos samaritanos era sincrético, até porque devido a toda uma mistura, certo? Judeus que não foram dispersos se misturaram a povos de outras nações que foram trazidos pelos assírios para realmente fazer com que houvesse toda uma aculturação ali e cada um fosse pegando um pouco da cultura do outro e de certa forma houvesse um sincretismo, inclusive religioso. Seguindo aqui, Pedro, o primeiro a pregar o evangelho aos judeus, foi também o primeiro a levar oficialmente o evangelho aos gentios. Você deve lembrar lá de Atos, capítulo 10, versículo 11, em que Pedro vai à casa de Cornélio. O eunuco etíope e Cornélio foram os primeiros gentios a ter o privilégio de receber a mensagem da graça salvadora de Cristo. Aí a gente percebe que vem a perseguição, certo? O pessoal se espalha e embora aqueles que tinham sido obrigados a sair de Jerusalém pregassem somente aos judeus, Atos 11, versículo 19, não demorou para que surgisse uma grande igreja gentia que brotou em Antioquia. Aí o termo cristão, de cristinhos ou pequenos cristos, certo? Então o termo cristão, inicialmente empregado com sentido pejorativo, é como, por exemplo, eu tenho um carro, pô, e esse carrinho aí? Agora, se é um carro, ó, pô, que carrão, hein? Entende? Ah, eu tenho uma casinha de praia. Aí o cara, assim, ele não quer dizer que tem uma casa de praia, porque às vezes é uma parede só embolsada, né? Um quartinho com banheiro, sem boxe, sem nada, uma cortininha. Então, uma casinha, entende? Agora, eu tenho um casarão. O cara, para falar que tem um casarão, certo? Então a gente percebe que a ideia era chamá-los de pequenos cristos, né? Como se a imitação de Cristo ali, ó, tá vendo? Aquele pessoalzinho ali, entende? Então a ideia era pejorativa. Então o termo cristão, inicialmente empregado com o sentido pejorativo por antioquienses mordazes, como diz Ellen Keynes, né, tornou-se a designação de honra dos seguidores de Cristo. Hoje nós nos vemos como cristãos e com muita honra. Nós não entendemos que ser pequenos cristos é alguma vergonha, certo? Mas no período a ideia era para desqualificar. Também a gente percebe que foi em Antioquia que Paulo começou seu ministério público ativo entre os gentios, e foi daí que ele partiu para suas viagens missionárias, cujo objetivo era chegar a Roma. A igreja em Antioquia era tão grande que foi capaz de socorrer as igrejas judaicas quando elas passaram fome. Ela foi o principal centro do cristianismo de 44 a 68 a.C. Depois de Cristo. Então a tarefa de levar o evangelho aos gentios, aos confins da terra, estava apenas começando. Começada por Paulo, essa tarefa continuada ainda hoje como missão inacabada da Igreja de Cristo. E assim a gente encerra o terceiro capítulo
da obra O Cristianismo através dos séculos, de Erling Cairns, né, em que a gente tem falado sobre o avanço do cristianismo no Império até o ano 100 depois de Cristo. Então a gente vê que na plenitude dos tempos, Jesus nasce e começa, né, o trabalho evangélico. A gente tem Jesus, por exemplo, morre, ressurge, e ele é a pedra fundamental, ele é a base, ele é a base da mensagem cristã, que começa aos judeus, mas ela também vai aos gregos. E a gente vai falar sobre isso no capítulo 3, que é o próximo passo.